Que o Japão foi bombardeado com 2 bombas atômicas todo mundo sabe, mas o que talvez você não saiba é que elas não foram os únicos motivos para a rendição do Japão. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal História e Tu. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito rompeu o silêncio, fazendo um pronunciamento na rádio em que pediu ao povo japonês que suportasse o insuportável, a rendição incondicional do Japão. Mas o que levou Hirohito a preferir a paz justamente após permanecer calado. Ou pior, ser cúmplice do militarismo japonês durante os 14 anos de agressões cometidas pelo Japão. A resposta natural e que 99,9% das pessoas daria é o impacto devastador dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Mas, segundo Bruno Biroli no livro Os Mitos da Segunda Guerra Mundial da editora Contexto, essa análise é unívoca e desconsidera um fator decisivo: a entrada da União Soviética na guerra em 9 de agosto de 1945, 3 dias após Hiroshima e algumas horas antes de Nagasaki. A invasão fulminante da Manchúria pelo Exército Vermelho na maior ofensiva da Segunda Guerra Mundial pôs em risco os planos do Japão de obter uma rendição honrosa. Para desembaraçarmos esse emboloado que foi a rendição do Japão, devemos nos ater a alguns fatos. Ainda em fevereiro de 1945, na Conferência de Yalta, o líder soviético reafirmou sua intenção, indicando que enfrentaria o Japão 3 meses após o fim das operações na Europa, para dar ao Exército Vermelho tempo de mobilizar suas tropas na Manchúria. Em abril, quando o exército nazista estava agonizando, Stalin rompeu o pacto de não agressão assinado com o Japão em 1941. A partir de maio, Stalin começou a transferir para o Extremo Oriente os corpos de exército que venceram a Alemanha. Já em julho de 1945, na Conferência de Potsdam, o presidente estadunidense Harry Truman anunciou para Stalin que a bomba atômica estava pronta e que eles iam usá-la contra o Japão. No entanto, o presidente não acreditava que a bomba poria fim à guerra e insistiu para que a União Soviética entrasse o mais rápido possível no conflito. Stalin, que não era besta nem nada, aceitou o acordo, pois também não queria ficar de fora da divisão do Extremo Oriente. No início de agosto de 1945, o Exército Vermelho estava preparado. Em 3 meses, mais de 1,5 milhão de soldados atravessaram a Sibéria e se agruparam na fronteira da Manchúria, um estado fantoche criado pelos militares japoneses em 1932. Nunca antes o Exército Vermelho reunira tantos recursos. Naquele momento, a potência japonesa não passava de uma sombra do que fora. O arquipélago estava isolado. Eles ainda tinham um trunfo, a Manchúria, uma rica região que havia sido tomada da China. A região estava fora do raio dos bombardeiros americanos e por isso estava livre de ataques. Sendo assim, o arquipélago poderia ser invadido, muitas vidas poderiam ser perdidas, mas o Japão poderia continuar a guerra graças às matérias-primas da Manchúria. Em resumo, mesmo com a entrada da União Soviética no conflito, o objetivo dos japoneses seria enfraquecê-los e não os combatê-los, da mesma forma que estavam tentando fazer com os americanos no Pacífico. O que estava em jogo para o Japão não era vencer o adversário, mas levá-lo a recuar em razão do número insustentável de perdas humanas. Diante desse cenário, em 9 de agosto de 1945, às 4 horas da manhã, o Exército Vermelho iniciou sua ofensiva. Os japoneses apostaram em uma estratégia de bloquear o avanço do Exército Vermelho, ou ao menos retardá-lo. Porém, falharam feio. Sem armas contra os poderosos tanques soviéticos, soldados passaram a se jogar contra as esteiras dos blindados, carregando minas ou cargas de dinamite. Esses sacrifícios no final foram inúteis, e o exército japonês sucumbiu. Não demorou muito e a Manchúria foi tomada pelos soviéticos. A perda da Manchúria foi um desastre para o Japão, pois o Exército Vermelho estava em condições de participar da invasão do arquipélago, que os americanos haviam planejado para a primavera de 1946. Politicamente, era também um grande revés.
Graças à intervenção de Stalin, a paz honrosa desejada pelo Japão estava perdida. Stalin era visto pelos japoneses como o herdeiro do Império Czarista e, portanto, como um perigoso rival na corrida pela hegemonia no nordeste da Ásia. Essa concorrência havia iniciado na Guerra Russo-Japonesa em 1904 e perdurou durante a primeira metade do século XX. No início de 1945, já estava claro que o Japão não teria condições de aguentar os Estados Unidos, ou nos dizeres da juventude atual, de tancar o Tio Sam. Mas a resistência japonesa se mostrou obstinada. A Batalha de Okinawa foi mais uma das que comprovou isso. Foram necessários 82 dias de combates terríveis para vencer a ilha ao sul do arquipélago. O balanço dessa conquista foi sangrento. 14 mil mortos e 50 mil feridos entre os aliados. Essas grandes perdas incitaram os Estados Unidos a passar a uma etapa ainda mais brutal na guerra aérea que travavam contra o Japão, ou seja, usarem a bomba atômica. Contudo, não estavam convencidos de que essa arma evitaria o envio de tropas ao território e temiam uma campanha com muitas perdas humanas de seu lado. Tóquio se recusava à rendição e mesmo após o bombardeio de Hiroshima, o alto escalão só se reuniu 3 dias depois, o que leva a crer que a rendição não era um assunto urgente. A elite japonesa estava profundamente dividida. A corte internalizou a ideia de que a guerra estava perdida, e o círculo próximo ao imperador estava disposto a sacrificar o império conquistado desde o fim do século XIX em troca da garantia de salvar a coroa. A prioridade da corte era preservar o Kokutai, a organização mística religiosa encarnada pelo imperador e que serve de justificativa para o sistema político. Mas e qual era a opinião da população? O povo reprovava cada vez mais o soberano, e isso estava ficando cada vez mais aberto. Manifestavam-se acusando o imperador de ser responsável pelos desastres que atingiam o país. Era necessário, portanto, dar fim à guerra para salvar Hirohito. Mas a guerra não devia acabar de qualquer forma. Hirohito não tiraria a própria vida como Hitler, ou seria linchado, assassinado e exibido em praça pública como Mussolini. Em contrapartida, os militares continuavam achando que o Japão era invencível por conservar uma parte da China e toda a Manchúria. Mas ainda assim, eles consideravam cessar-fogo com 4 condições. 1. Que a monarquia fosse mantida. 2. Que os aliados não intervissem na desmobilização japonesa. 3. Que o Japão não fosse ocupado pelos aliados. E 4. Que os oficiais acusados de crimes de guerra fossem julgados por tribunais militares japoneses. Ou seja, o Japão queria uma bela mamatinha. O bloqueio dos Estados Unidos era imperfeito por conta do Mar do Japão e da Manchúria. Mesmo com as bombas atômicas, o Japão poderia se manter na guerra por mais tempo, levando à perda de milhares de vidas civis e militares. Dessa forma, a invasão soviética da Manchúria foi um alívio para Washington e um terror para Tóquio. Segundo Bruno Biroli, os estrategistas americanos foram mais impactados pela entrada dos soviéticos na guerra do que pelo efeito das bombas atômicas. Pouco se sabe sobre as reações dentro do Palácio Imperial à destruição de Hiroshima e depois ao turbilhão soviético e ao bombardeio de Nagasaki. Porém, esses 3 eventos em um curto espaço de tempo forneceram ao círculo próximo de Hirohito sólidos argumentos para exigir que os militares baixassem as armas. Assim, para salvar o trono, era necessário reinventar seu ocupante. De líder militar belicoso e indiferente ao destino de seus súditos, Hirohito foi transformado ao longo desses poucos dias decisivos em pacifista benevolente, prisioneiro de um grupo de extremistas. Após a hesitação de um dia, Hirohito ordenou ao guardião do selo imperial e seu conselheiro mais próximo redigir o decreto que colocava um ponto final na guerra. O texto final foi submetido na noite de 14 de agosto de 1945 a Hirohito, que o leu na rádio no dia seguinte, ao meio-dia. A entrada da União Soviética é citada de forma alusória. Já a bomba atômica foi citada de forma mais explícita. Hirohito disse: "É para salvar a civilização humana da extinção completa que o Japão se rende, mesmo que a palavra rendição não tenha sido pronunciada." No fim, o Japão conseguiu a rendição da forma que queria. Os 4 pontos desejados foram mantidos, muito por conta da não invasão soviética no arquipélago. De acordo com o texto de Bruno Biroli, a invasão soviética na Manchúria foi um dos fatores decisivos para que o imperador aceitasse a rendição, pois de outra forma, perderia a coroa
e talvez o Japão fosse ocupado militarmente e dividido entre União Soviética e Estados Unidos, tal qual a Alemanha. Para os Estados Unidos, a rendição do Japão foi a melhor possível. Evitou mais uns 2 anos de guerra, 1 milhão de perdas de vidas, testaram suas bombas atômicas em 2 cidades e ainda por cima manteve o Japão longe da influência soviética. Mas por que ainda hoje fala-se muito das bombas atômicas e quase não se fala da invasão da Manchúria pelos soviéticos? Bem, antes mesmo do final das hostilidades, a história da Segunda Guerra Mundial já estava sendo reescrita. Na semana seguinte à rendição, o primeiro-ministro japonês admitiu no parlamento que a declaração de guerra da União Soviética colocou o Japão na pior situação possível. Ao mesmo tempo, o chefe de governo de transição retoma um mito que apresenta a bomba atômica como a única causa da derrota japonesa. Foi para salvar o Japão e sua população dessas terríveis bombas que Hirohito deu a ordem para baixar as armas. Com o passar dos anos, essa narrativa foi se desenvolvendo. Por trás do esquecimento do papel da União Soviética, há também motivações mais políticas. Reconhecer os méritos do Exército Vermelho significaria dar lugar à União Soviética na reorganização da sociedade japonesa. A Guerra Fria se instalou na Ásia e mais cedo que na Europa. Descambou em confronto militar na China e em seguida na Coreia. Enfatizar os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e isentar Hirohito era indispensável para transformar o Japão no pilar asiático do sistema de defesa americano. E olha, esse plano deu muito certo. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Quero saber se vocês gostaram desse vídeo e desse tema. O livro citado no início do vídeo aborda outros mitos da Segunda Guerra Mundial. E se vocês quiserem, posso trazer em um vídeo futuro outros mitos da Segunda Guerra Mundial. Então, se despertei o interesse em vocês, comenta aí. Traz mais mitos da Segunda Guerra, professor, que aí eu vou procurar fazer esses vídeos, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!